Hoje, 21 de setembro de 2020, dia de São Mateus. O Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao 7, traz o discurso da montanha, e no capítulo 8 e 9 narra a prática de Jesus coerente com aquele discurso dos capítulos anteriores. Jesus ensina sobre a acolhida, e ele acolhe leprosos, estrangeiros, mulheres, doentes, paralíticos, os publicanos, os considerados impuros. Jesus rompe com as normas que dividiam as pessoas entre puras e impuras, normas que excluíam, e fala sobre o que realmente importa para os que o seguem. Jesus já havia chamado pescadores, gente mal vista na época. Mateus era considerado um homem impuro, um pecador, porque ele cobrava impostos para o Império Romano, altos impostos. Os cobradores de impostos eram considerados cruéis e entre eles estava Levi, filho de Alfeu, que mais tarde trocou o nome para Mateus. Mateus significa dom de Deus, isto é, aquele que reconhece que sua presença é sinal e faz com que a comunidade se torne sinal da salvação para todos, sinal do dom que Deus faz a cada um. Por aí vemos que a comunidade cristã acolhia aqueles que eram excluídos e tidos como pecadores e impuros. Mateus deixa tudo para seguir a Jesus, para ser sinal do dom de Deus para todos. Mas ele precisou romper, renunciar à corrupção de um cobrador de impostos. Deixou de oprimir o povo, deixou de sugar os bens do povo para entregá-los a um império opressor. E Jesus senta à mesa com pecadores e publicanos. Os judeus naquela época viviam separados dos pagãos e pecadores. Interessante, não é? Os outros é que são pecadores. Jesus rompe com a norma que divide. A comunidade cristã também rompe com a norma que divide. E assim fica escancarado o amor universal do Pai. Como Jesus, também a comunidade oferece um espaço a quem lhe fora negado. Imaginemos aquelas primeiras comunidades, onde chegavam pessoas de todas as raças e religiões. Todos deveriam ser aceitos ao redor da mesma mesa. Jesus não seguiu a proibição de sentar-se ao lado de pecadores. Ao contrário, fez amizade com eles. Os fariseus perguntam aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Talvez essa pergunta mostre a dúvida dos discípulos de ontem e de muitos discípulos de hoje. Alguns estudiosos interpretam a pergunta como uma crítica ao comportamento de Jesus, uma vez que desde a escravidão na Babilônia até aquela época, os judeus observavam a lei da pureza, já tornada um sinal de sua própria identidade. Comer com os pagãos era contaminar-se, tornar-se impuro. Naquele tempo havia mais de 500 preceitos para conservar a pureza. Nos anos 70, época em que o Evangelho foi escrito, o conflito ainda era atual. O texto mostra Jesus que apela para o bom senso. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E recorrendo às Escrituras, Jesus completa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. É preciso aprender o que significa misericórdia e não sacrifício. Aqui Jesus faz referência aos profetas, em especial a Oséias e Isaías. Deus tem entranhas de misericórdia. Assim Jesus deixa claro qual é a sua missão. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus rebate a crítica dos fariseus, não aceita seus argumentos porque eles nascem de uma falsa ideia sobre Deus e sobre a lei. Misericórdia é o que eu quero. É muito mais importante a misericórdia do que a lei da pureza.
O que é misericórdia? Misericórdia é mais do que compaixão. Compaixão é sentir com, é sofrer junto. Mas a minha fidelidade a essa dor que eu sinto pelo outro me faz misericordioso, me faz assumir o meu irmão como parte de mim e ajudá-lo a sair da dor. Isso é misericórdia. É muito mais importante a misericórdia do que a lei da pureza, porque essa lei exclui as pessoas por causa de sua condição social, por causa de sua raça, religião, por seu trabalho, por seus limites. Mas não é isso que Deus quer. O Evangelho de hoje nos leva a perguntar: quem são os desprezados e excluídos da nossa sociedade? Quem eu excluo da minha vida? Por quê? Quais são os meus preconceitos, os meus apegos? Quais são os nossos preconceitos que nos privam da beleza que a outra pessoa tem e que eu insisto em não ver? O que é que me falta para partilhar a vida e o que eu tenho com os outros? Na carta aos Efésios lemos: há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Somos todos feitos da mesma matéria. Que a palavra de Deus seja a luz a iluminar nossas decisões, sentimentos, nossos projetos, nossas ações. Assim vamos construindo uma sociedade com ética, na qual existe lugar para todos. Uma sociedade na qual quem acolhe o irmão e irmã que estão na rua não seja ameaçado e não precise proteção para ser sinal da misericórdia de Deus no meio dos que mais sofrem. Rezemos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.